Pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Canteri. Primeiramente, gratidão pela oportunidade de gerar valor. Um insight que eu tive hoje é algo muito importante e surpreendente porque faz sentido. Eu procuro desenvolver um pensamento que realmente faça sentido, que tenha uma geração de valor e inovação para você. Bom, a razão é por que nós repetimos os mesmos erros. O tema central deste conteúdo tem a ver com essas questões. Por que nós repetimos os mesmos erros de outrora, os mesmos loops e os mesmos comportamentos e padrões de algum evento do passado? Por que a gente repete as mesmas questões e a gente continua repetindo, continua tendo os mesmos vícios e comportamentos e resultados muito semelhantes, né? A pergunta central sempre foi essa: por que eu repito os mesmos loops, os mesmos erros? Por que eu repito as mesmas vicissitudes, as mesmas idiosincrasias e os problemas que a gente tem? Por que eu repito? Por que eu sempre estou repetindo? Pode notar que existe um padrão comportamental humano, um padrão de vivência, um padrão de consciência. Existe um padrão que a gente repete e um padrão que pode ser aprendido ou transmutado também. Quando a gente consegue transmutar esse padrão e desenvolver uma nova mentalidade, um novo sistema de entendimento, a gente consegue ir para um novo nível de consciência. Quando a gente consegue ir para uma nova percepção de vida, a gente consegue ter uma nova visão de uma maneira macro, né? Uma macrovisão sobre o problema que a gente está tendo. Então, quando a gente consegue superar as adversidades internas, os limites e as crenças limitantes, as emoções discordantes, os padrões emocionais, os padrões de entendimento, a gente consegue ir para um novo nível. Eu não gosto muito de ficar falando aqui sobre os problemas familiares ou problemas específicos de pais e filhos ou problemas de colegas de trabalho, né, ou familiares, amigos, enfim. A gente tem problema com as pessoas, sim. Por quê? Porque a gente tem que mudar em nós mesmos os padrões que a gente vê no próximo, tá? Então, quando a gente consegue mudar na nossa própria essência todos os problemas que a gente vê no próximo, a gente consegue transmutar essa situação e ir para um novo nível de consciência e evitar os mesmos problemas. Então, a gente consegue ter uma maturidade consciencial muito grande, uma inteligência consciencial muito grande. E a partir da inteligência consciencial, que é além da inteligência emocional, a gente consegue ter uma percepção com mais acuracidade daquilo que a gente verdadeiramente é e precisa ser durante o processo de autoconhecimento. Então, quando a gente evita os problemas com as pessoas, evita os debates acalorados, as fricções, né, os problemas interpessoais, evita ter todas essas questões, a gente vai para um novo nível de percepção. Porque a pessoa ela está com um problema pessoal, então a gente sai dessa situação de problema e começa a focar na solução. Eu sempre procuro desenvolver uma forma mais assertiva das questões que envolvem as dificuldades humanas, né? Então eu sempre procuro entender qual é a razão primeva, qual é a essência primeva daquilo, qual é o cerne, né? Qual seria o cerne da questão ou mesmo o centro das questões que precisam ser transmutadas. Essa é a grande pergunta: qual é o problema principal? Quando a gente consegue entender que o problema principal que você tem com seus filhos, com seu pai ou sua mãe, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com as pessoas ao redor, na verdade o problema não é ele ou ela, o problema central não é o outro, sempre é a conexão que você tem com o outro, ou seja, o problema está em você, da maneira como você interage,
na maneira como você sociabiliza, na maneira como você se comunica. O problema está na comunicação das ideias, de como você se comunica, de como você conecta com o próximo, com as interações sociais, de como você está interagindo com o próximo. Esse é o grande problema. O problema está na comunicação. Volto a repetir, o problema está sempre na comunicação. A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, enfim, ela pode ser corporal, ela pode expressar vários sentidos, mas o que eu quero dizer na verdade é o problema de comunicação consciencial. Nós estamos comunicando mesmo estando sem palavras, estamos comunicando no pensamento, no sentimento, né? na emoção, a forma como a gente sente em relação ao outro, em relação a nós mesmos. A gente começa a entender que os problemas que a gente tem com as pessoas, na verdade, são portas de entrada para uma maior maturidade consciencial, uma maior maturação da consciência e um treinamento, uma forma de resiliência, uma forma de desenvolver as camadas mais profundas da mente humana de maneira em que a gente consiga ser mais forte, mais coerente e mais virtuoso. Então, comece a entender que tudo vem da comunicação, a forma como você se comunica, a forma como você lida, né, com o ser humano, com o próximo, tem muito a ver com a forma como você lida consigo mesmo, com a forma como você se enxerga, se entende e se encontra, né? Então, quando a gente começa a perceber essas dificuldades, a gente começa a entender que as respostas estão verdadeiramente dentro da nossa própria essência, dentro do nosso coração. As respostas estão na meditação, no processo de recebimento de energização, na imposição de mãos. As respostas estão através da interiorização, da limpeza do pensamento, do silenciamento do pensamento. As respostas verdadeiramente estão num outro nível de consciência, um nível acima do seu problema. Quando a gente sai do problema original, a gente começa a entender que o problema, na verdade, ele é sempre pequeno, porque as nossas soluções são sempre maiores, a busca de soluções é sempre maior, a forma de como a gente consegue criar as nossas soluções é sempre maior, certo? Então, por que a gente repete os mesmos loops e os problemas anteriores? Eles são repetidos por uma falta de consciência, por uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento, um processo de ignorância, ou seja, você ignora, né, não conhece as situações que estão repetindo ou as origens dessas situações. Uma questão muito importante a gente refletir também, que eu acho super importante, é as camadas mais profundas da consciência, né? O inconsciente, o subconsciente, enfim. É nessas camadas que estão as ervas daninhas dos problemas, são como se fossem sanskaras, né? As impressões mentais, as impressões indeléveis, que são repetidas, são como se fossem riscos da nossa consciência que ficam repetindo os comportamentos do passado. Esses sanskaras são impressões mentais profundas que ficam repetindo o comportamento, a sua fala, o seu pensamento, a sua atitude, né, a forma como você se comunica e todas as questões que envolvem a sua vida. Então, quando a gente começa a entender que dentro da nossa consciência, no aspecto mais profundo da consciência, existem as impressões mentais, os sanskaras, que podem ser limitantes muitas vezes, que podem trazer traumas, que podem trazer uma série de dificuldades internas, né? Uma série de dificuldades de percepção. Quando a gente consegue entender e ter consciência de que essas impressões mentais estão atuando na nossa vida profundamente, porque elas estão literalmente ditando o seu comportamento, estão ditando a forma como você dialoga com o próximo, a forma como você se comunica com o próximo, estão ditando a forma de como você interage com as pessoas, né? Estão ditando a forma de como você
se conecta com o próximo e consigo mesmo. Então, quando a gente consegue limpar, transmutar, perdoar, né, ressignificar. Eu gosto muito da palavra transmutação, que é o processo de mudança, né, profunda, né, de padrões. Então, quando a gente consegue desenvolver essa transmutação, que é muito mais além do que a transformação, né? A transmutação, ela vai muito além. Então, quando a gente consegue ressignificar esses padrões comportamentais através da limpeza dos sanskaras, né, das impressões mentais, a gente consegue ir para um novo nível de consciência, que vem corroborar, né, que vem ratificar verdadeiramente aquilo que nós somos e aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então, pense sobre os processos de impressão mental, as questões dos sanskaras e como transmutar, né? Existe possibilidade de transmutação através da meditação, posição de mãos, áudios binaurais, áudios com um aspecto de reprogramação mental, silenciamento da mente, na meditação no sol, no coração. O processo de meditação é muito importante. Os respiratórios de yoga ajudam bastante. Todos esses processos fazem com que haja uma limpeza interna e uma ressignificação dos comportamentos e das impressões internas. Então é possível sim a gente ressignificar, mudar nosso padrão consciencial, padrão de frequência, de vibração da consciência. Existe sim uma emanação em hertz da nossa própria alma, né, do nosso próprio ser. Existe uma emanação, uma frequência que a gente emana, uma vibração que a gente emana, uma assinatura energética, por assim dizer. E através dessa assinatura energética a gente consegue criar um novo padrão consciencial, um novo padrão de entendimento, um novo padrão de vibração e de expressão da consciência. Então a gente consegue se desenvolver de uma maneira profunda e criar mecanismos para que haja uma ascensão em todos os níveis, em todos os aspectos. Bom, espero que essas informações sejam muito importantes na sua ascensão e eu espero que você consiga aplicá-las de uma maneira coerente e de uma maneira verdadeiramente conectada ao seu ideal de vida, que é a busca pela felicidade, a busca da ascensão, a libertação da consciência como um todo. Fiquem bem, um grande abraço, sempre lembre, you're still the one, this is it, é isto, um grande abraço. Namastê, Carlos Canteri, see you, bye.